Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 8 da série de mensagens Conhecendo Jesus e nós vamos falar acerca da encarnação de Jesus. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao meu canal. Quero pedir que fique conosco até o final desse vídeo, porque tem bastante assunto interessante acerca da encarnação de Jesus. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Em qual momento se deu o plano para a encarnação de Cristo? Será que a Bíblia responde em que momento se deu este plano para Cristo encarnar e pagar o preço e salvar a humanidade da condenação, do pecado, do juízo? A Bíblia responde. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 8. Olha o que diz o texto. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8 responde exatamente esta pergunta. O plano da redenção humana, ele se deu desde o princípio, desde o início da fundação do mundo. A encarnação de Cristo, ela não foi fruto de uma reflexão tardia da parte de Deus. Não foi algo surpreendente. Deus não foi pego de surpresa, como se dizendo, poxa vida, eu criei o homem, criei a mulher e eles pecaram. Não foi isso que aconteceu. Foi planejada desde o princípio a encarnação de Cristo. No caso específico da queda, a santidade de Deus ela foi violentada. E a absoluta justiça de Deus exigiu o castigo do pecador. Então, como esse preço deveria ser pago? A palavra de Deus vai responder essa pergunta também. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 22, que diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O derramamento de sangue de animais lá na antiga aliança, ela foi uma medida provisória. Foi uma sombra do sacrifício supremo que seria efetuado. Então, no modelo do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era aspergido na tampa do propiciatório, que é a arca da aliança que ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo e depois no templo. Este cordeiro, que era imolado uma vez por ano, todos os anos, por expiação do pecado do povo, ele representava Jesus, era um tipo de Jesus. O cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento era um tipo e Jesus é o antítipo, é o cumprimento. Ele foi o sacrifício perfeito. O animal, ele era simbólico a Cristo, ele era temporário, era o sacrifício que precisava ser renovado todo ano, porque não era da mesma espécie. Por isso que Deus encarnou, se fez cordeiro e morreu por toda a humanidade. Vejamos outras razões para a encarnação de Cristo. A primeira, para confirmar as promessas de Deus. E todos esses textos que vocês estão vendo aqui remetem a isso. Segundo, para revelar o Pai. Os textos também estão aqui para vocês conferirem. Salmo 103, João 1, 18, 14, 16. Terceiro, para se tornar um fiel sumo sacerdote, conforme os textos aqui também. Quarto, para aniquilar o pecado. Quinto, para destruir as obras do diabo. A obra da cruz, ela derrotou Satanás definitivamente, conforme os textos aqui de João 12, 31 e 14, 30. Sexta razão, para nos dar um exemplo de uma vida santa, de uma vida reta. É muito importante que você acompanhe esses textos para elucidar isso que eu estou dizendo. E sétimo, para preparar para o segundo advento, para a segunda vinda de Cristo em glória lá no arrebatamento. Mas isso é tema para outra série de mensagens que vai começar muito em breve aqui no canal, que é Conhecendo o Apocalipse. Fique ligado aqui. Como que se deu a preparação para a encarnação de Cristo? Olha que coisa interessante. João Batista, que era primo de Jesus,
Ele nasceu 6 meses antes. Para quê? Ele foi levantado para pregar e para preparar o caminho do Senhor. João Batista, segundo alguns pesquisadores, ele era essênio, pelo modo de vida que ele vivia, porque ambos, eram radicais, tanto os essênios como o próprio João Batista. Acredita-se que João teria sido adotado por esse povo. Olha o que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Os essênios, eles moravam em casas confortáveis, tinham mesa farta e cultivavam a terra. João morava no deserto e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Os essênios tinham roupas próprias para o trabalho. João vestia-se de pele de camelo. Os essênios abandonaram as sociedades das grandes cidades e foram viver no deserto. João vivia no deserto, mas por força da profecia, que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, essa profecia de Isaías 40 remete a João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto. Foi ele que preparou o caminho para o Senhor. Ou seja, a voz profética, depois de 400 anos de silêncio, se levantaria para preparar o caminho do Filho do Homem. Então, tudo foi preparado para que Jesus se manifestasse. Não só isso, as próprias nações que governaram a humanidade, como a Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos, influenciaram de uma certa forma para que se manifestasse a plenitude dos tempos para a revelação do Filho do Homem. E João Batista foi um personagem importante. No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho das características de João Batista, a voz do que clama no deserto. Espero que você tenha gostado desse episódio. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e, muito importante, dá o joinha, dá o like, dá o gostei. Não esquece de compartilhar esse conteúdo nas suas mídias sociais, com seus amigos, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e elas sejam abençoadas. Deus abençoe e até o próximo episódio.